Deixa eu compartilhar com você algo que Deus colocou no nosso coração. Em muitas circunstâncias, nós vivenciamos momentos onde questionamos ao Senhor aonde Ele está. São fases da nossa história que nós queremos ver uma solução, ou pelo menos que Deus se mostre para nós. E a Bíblia, ela nos mostra especificamente um homem que ele cresceu e se habituou a estar subjugado à derrota, ao roubo. Uma coisa é você saber quem você é e se posicionar. Fala, não, eu já vivi isso aqui, mas eu não vou viver de novo. Alguém me envergonhou uma vez, mas eu não vou cair nessa conversa. Quando adolescente é muito comum, as meninas se entregam aos rapazes, depois o rapaz vai lá e fala, bom, o que eu queria eu já tinha, pode seguir seu caminho. E aí a menina se posiciona e fala, a partir de hoje eu não vou mais vivenciar isso aí. Da mesma maneira na nossa rotina social. Porém, nós estamos falando de um homem que cresceu subjugado a um ensinamento de desvalorização pessoal, social, política e em todos os aspectos. A palavra nos mostra que Gideão, ele ouvia o seu pai e a sua mãe dizerem que eles, talvez a família, uma das famílias mais pobres daquela região, e eles, uma das menores famílias daquela tribo, que eles eram de uma das menores tribos daquela região de Israel. E de vez em quando, quem sabe numa roda em frente a uma fogueira, ou talvez nos afazeres do campo, ele ouvia, um dia, nosso povo, povo de Deus, vivenciou grandes coisas. Sim, existe um Deus extraordinário e poderoso, que faz grandes coisas. Certa feita, e ali quem sabe o seu pai, ou seu tio, ou seu avô trazia grandes feitos e realizações do Senhor. Porque certa feita o povo estava preso no Egito, e Deus deu livramento. Porque certa feita eles passaram sobre o mar. Porque certa feita, e Gideão ouvia muito sobre um Deus que fez, mas ele não conhecia um Deus que faz. Ele não tinha nenhum testemunho na sua rotina de existência. Ele conhecia um Deus do passado, mas ele não sabia da existência de um Deus do presente. E quem sabe esse era um dos incômodos do seu coração. Nós somos tão pequenos, tão pobres, nós temos uma família tão fraca. E ele cresceu debaixo dessa condição, mas ainda existia algo a mais. Durante boa parte da sua história, ele se habituou a 2, às vezes até 3 vezes no ano, midianitas, filisteus e grupos envolvidos nesse meio, adentrarem a sua terra, estuprarem as suas esposas, roubarem os seus bens, destruírem as suas construções, queimarem as suas plantações, e envergonhar tudo aquilo que eles constituíram como família. Ele não sabia o que era vivenciar uma prática de conquista e externar aquela conquista, porque tudo aquilo que era colocado nas prateleiras como conquista era motivo de vergonha, porque um dia eles sabiam, os filisteus iriam vir, iriam tomar tudo que eles tinham. Eles não tinham prazer de plantar, embora havia uma necessidade, porque tudo que eles plantavam, o que eles não conseguissem comer ou esconder, seria tomado de uma forma veemente, agressiva. Ele cresceu debaixo dessa condição. Ele nunca sabia o que era se alegrar em vitória, porque não existia vitória naquela região. Existia crime, roubo, vergonha, submissão a inimigos. Eu não sei quanto a vocês, mas de vez em quando nós passamos situações adversas onde questionamos, Senhor, onde o Senhor está?
Mas ele não tinha nem essa rotina, esse costume, porque ele sabia que o Deus que existia fez muito no passado, mas não existia nesse presente. E a palavra de hoje eu quero ministrar a tua vida dizendo: você é o milagre de Deus dessa atualidade, amém? Você é a existência do milagre de Deus. Você é um anunciador de um Deus vivo, um Deus que existe, um Deus que trabalha, um Deus que executa, um Deus real e poderoso, amém? Você é a carta viva, o anúncio de Deus nessa terra. Você é a própria propaganda de Deus. Você é aquele que quando você chega, a declaração é: Deus existe, porque essa pessoa está aqui hoje, amém? Mas ele não sabia o que era isso. Ele estava acostumado a ser roubado. E certa feita, em um determinado ano da sua rotina, ele estava ali auxiliando seus familiares no resgate do trigo. Ele estava pegando o trigo. E quem sabe ele tinha mania de colocar a parte do trigo em lugares específicos, tentando esconder daqueles que certamente levariam o que é dele. E a Bíblia ensina que eu consigo imaginar isso aqui, ele parado, olhando e pensando: o que eu posso fazer para mudar a minha história? O que eu posso fazer para gerar algo diferente na minha rotina de vida? O que eu posso fazer para que me sobre mais? Para que sobre mais para minha família? Eu não sei, mas talvez aí na área financeira de vocês trabalham com uma coisa e fica assim: deixa eu ver o que eu posso trabalhar mais, porque se eu tiver 2 rendas, 3 rendas, talvez eu conquiste um pouco mais. Talvez no relacionamento você vê que está entrando uma rotina e vê que você, marido e mulher, não beija mais. Você que está solteiro talvez não aumente mais um relacionamento. Você que está namorando entrou no limbo do eterno namoro e nunca mais casar. E talvez de vez em quando você pense assim: mas o que eu posso fazer para mudar a minha situação? Talvez se eu perguntar aqui hoje: qual foi a mulher que deu um beijo na boca do marido hoje? Não precisa levantar a mão, talvez nenhuma levante. Se eu perguntar durante os 3 últimos dias: pastor, muito obrigado com ele. Se eu perguntar talvez durante a semana: eu dei uma bitoca. Mas se eu perguntar assim: qual foi a mulher que deu um esporro no marido essa semana? Tem umas que eu vou falar assim, tem coisa de 5 minutos atrás. E quem sabe aí na sua rotina você está pensando: o que eu posso fazer para mudar a minha história? O que eu posso fazer para sair dos meus padrões e não ser mais roubado nas áreas que me tem faltado? Eu não sei qual é o trigo que Satanás tem tomado da sua vida. Mas aquele rapaz, ele começou a analisar e eu imagino ele separando alguns poucos feixes de trigo e tendo uma ideia extraordinária. Aquela época era a época de trigo, então você ia bater o trigo para tirar o trigo e separar a palha. E ele olha para o lagar e fala: eu vou investir no lagar. É um ambiente onde a gente pisa as uvas, é um ambiente onde não é comum nessa época, ninguém vai naquele espaço, ninguém vai naquele ambiente, e eu vou tentar algo diferente. Eu quero convidar você hoje para avisar o algo diferente que Deus vai dar na sua vida, amém? Uma estratégia. Deus vai começar a lhe direcionar em coisas que ninguém talvez faça da maneira que você não imagina, mas aí Deus está dizendo: sou eu que estou com você, sou eu que estou designando uma ideia nova, um projeto novo, uma estratégia nova. Quem crê nisso aí? Eu creio muito nesse negócio. Até porque todos os dias eu falo: Senhor, me dá um lagar, me dá uma estratégia nova, porque eu preciso para a tua igreja. E a Bíblia nos mostra que, de alguma maneira, certamente, quando ele começou a separar aqueles feixes e se dirigir para o lagar, algumas pessoas questionaram. Porque o ser humano está acostumado com padrões, sistemas. O ser humano está acostumado com uma imputação da moda. Todo mundo tem que vestir esse tipo de roupa, e todo mundo veste. Agora a moda é as mulheres com uma camisa maior do que o casaquinho de cima. Tem um cara de mulher com os casaquinhos pequenos e as camisas grandes. A calça ela começa aqui. Aí ela vai descendo, quando chega que quase está parecendo que não deve, sobe de novo. Uma hora a calça é tão grudada na perna que quando vai tirar depila.
E outra hora é tão folgado que cabe 2 pernas na mesma perna, porque é o padrão da moda. Da mesma maneira o carro, da mesma maneira o corte de cabelo, da mesma maneira as cores, porque nós estamos habituados a um sistema. Se você coloca o seu relógio para despertar todos os dias, em um determinado horário, gradativamente o seu relógio biológico, ele vai se adaptar àquilo mesmo que você não queira, e você vai despertar naquele horário, porque o teu corpo está se habituando a sistemas. E dessa maneira, então, imagine que quando aquele jovem Gideão começou a montar os seus feixes de trigo e colocar no seu ombro e se dirigir para o lagar, algumas pessoas questionaram: ei, o que você está fazendo? E talvez ele pensou: eu tenho uma estratégia nova, eu tenho um ideal novo. No dia que você se entregou a Cristo, no dia que você começou a mudar seus padrões, no dia que você começou a viver uma vida com Cristo, algumas pessoas perguntaram: ei, o que você está fazendo? Para onde você está indo? Se todos estão descendo para o campo, por que você está subindo para o Alvorada? Se todos estão indo para o lado da escola José Venâncio, por que você está subindo para a Praça Amélia Antunes? Porque você decidiu que os seus feixes seriam separados, o trigo de uma forma diferente. Quem crê nisso? Embora muitas pessoas seguem padrões, crentes e descrentes, eu digo que isso não é fraqueza espiritual, isso é falta de caráter. Não é porque existem mulheres mais bonitas, ou mais inteligentes, ou mais isso, ou mais aquilo, que eu vou desvalorizar a minha esposa. Não é porque existem homens mais bonitos, é raro, mas existem. Mais ricos, ou mais inteligentes, que a minha esposa vai me desvalorizar. Ela sabe quem eu sou e eu sei quem ela é. Então eu não vou abandonar a Cristo por uma oportunidade de espairecer. Eu não vou me subjugar a uma imposição do mundo, porque alguém ditou que essa é a época de se afastar do Senhor. Eu não vou deixar o Deus que eu sirvo, porque alguém imputou que eu devo adorar a Mamon, ou a Hera, ou a Moloca, ou qualquer outro Deus. E quem sabe naqueles padrões de Gideão, foi só uma pinceladinha que eu não falei nada esse ano. Mas o assunto não é esse. Quem sabe nos padrões de Gideão entrou um objetivo, uma meta: preciso reservar trigo, preciso estar preparado para afronta e roubo, preciso estar preparado para que os filisteus venham e dominem o que não é deles. Mas parece que tudo que eu faço, tudo que eu realizo, tudo que eu produzo pertence aos meus inimigos. E a palavra me ensina para que nós não vejamos os nossos inimigos com um olhar de desejo, os bens dos nossos inimigos, mas às vezes pensamos assim: por que o ímpio prospera e eu não? Por que aquele casamento ímpio vai bem e o meu não? Por que os filhos dos ímpios prosperam e eu não? E talvez este seja um dos seus pensamentos. Por que a cidade vizinha prospera e a minha cidade não prospera? Por que a minha loja, o meu projeto, o meu carro, a minha família, a minha roupa? E a Bíblia ensina que Gideão ele sobe ao lagar e ele começa a bater aquele trigo. Talvez ali exista um pouco de poeira, um pouco de sujeira, ele teve que limpar o ambiente. Saiba, às vezes você vai ter que limpar ambientes onde Deus vai começar a te ensinar uma modelagem nova de trabalho, onde Deus vai te ensinar a reservar trigo de uma forma diferente. Quem crê nisso aí? Então, talvez ele começou a limpar, começou a se projetar. Quem sabe por estar no lagar, ele pegou costumes do lagar. Você sabe o que é o lagar? É o lugar onde você pegava uvas e pisava para produzir suco, para produzir vinho. Então talvez ele até subiu um pouco da sua roupa, ou tirou a sua roupa e ficou nu para poder pisar nas uvas. Pelo costume, embora não existiam uvas, existiu o que, gente? Diga trigo. Alguém aí hoje? Amém. Alguém veio hoje? Amém. Oh, Jesus. E aí eu estou fazendo aqui uma alusão. Eu imagino ele começando a bater aquela palha para tirar aquele trigo. E a Bíblia me ensina que aparece um anjo e começa a conversar com ele. A Bíblia não mostra em momento algum um Gideão espantado, mas se onde estava Deus era o questionamento dele, havia uma manifestação diferente. Às vezes não percebemos sinais de Deus que algo está para mudar na nossa vida. Às vezes não percebemos Deus dizendo: eu estou para realizar coisas
grandes, mas que começam muito pequenos. Porque o que Deus quer de mim e de você é uma sensibilidade à palavra dele. O Espírito Santo não é invasor. O Espírito Santo é muito cuidadoso. E lá no capítulo 3 de Apocalipse, a palavra ensina: eis que estou à porta e bato. E há uma expectativa que alguém dê ouvido à voz. Não é que ele não possa entrar, não é porque ele não possa arrebentar as portas, a porta do inferno é que o sabe. Porém, ele é muito criterioso com o cuidado da abertura de você dar lugar a ele. Observe que todas as vezes que pessoas vão crescendo espiritualmente, pessoas vão edificando um relacionamento com Deus espiritualmente, elas também vão crescendo nas suas projeções ministeriais. Você começa a orar mais, buscar mais, jejuar mais. De repente você se sente à vontade para dar uma palavra. De repente você se sente à vontade para estar no evangelismo. De repente você se sente à vontade de falar para Jesus, para alguém que você nunca falou. E cada vez que você dá um passo desse, é impossível você voltar atrás e continuar na estabilidade espiritual que você estava. Você quer matar um pastor, pega ele e coloca sentado e fala assim: a partir de hoje você não prega mais. Ou o pastor que apacenta departamentos e fala assim: a partir de hoje você não apacenta mais, você fica sentado. Por mais que você não queira, não é porque ele está ali por causa dos status, mas quem já pisou aonde? Em outro lugar, o quê? Não dá. Se eu tenho um chamado para ministro e eu ministro em louvor, eu não tenho como parar. Se eu sou chamado para ministrar em ensino, eu não tenho como parar. Se eu sou chamado para o evangelismo, para o ganho de vidas, eu não tenho como parar. Se eu sou chamado para o ensino, eu não tenho como parar. Não há como alguém que se elevou o nível em Deus retornar, não tem como. Ah, mas é uma fase, um momento. Não existe fase no meio cristão. Eu não encontro de Gênesis a Apocalipse alguém com fases. Eu encontro pessoas frias na fé, desanimadas, mas eu não encontro fases. E Gideão, ele estava na pior fase da sua história, onde ele estava se questionando aonde estava Deus, e de repente aparece um anjo. Aquilo era um grande sinal, tem algo diferente acontecendo. E eu quero te alertar, cuidado. Quem sabe Deus está te dando sinais que Ele está presente na sua causa, que Ele vai revolucionar a sua vida. Mas a cegueira, a tristeza, o desânimo, os desgastes da vida estão lhe impedindo de vivenciar esse momento único de início de uma revolução da sua história. Cuidado, tenha zelo, abra os seus olhos espirituais, esteja atento ao que Deus está fazendo. Amém? Então a palavra nos ensina que dentro daquele diálogo surge uma palavra poderosa. O versículo 12: o Senhor está contigo, homem poderoso. E o quê? Homem poderoso e o quê? Como é que está na sua Bíblia aí? Valoroso. A minha tem que ir valente. Talvez Gideão nunca ouviu em toda a sua história de vida, ciclo a ciclo, virada de ano, aniversário a aniversário, dois adjetivos como esse. Primeiro, você é poderoso. Porque tudo aquilo que estava cauterizado na sua mente era um fracasso constante da sua história e rotina. Eu sou o menor da minha casa é o menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor de Israel. Eu não sei quantas palavras de desânimo você tem recebido por dia, por semana, por mês. Eu não sei quantas ações têm cauterizado o teu chamado e o teu propósito. Mas o que Deus está lhe dizendo hoje é: você é poderoso e valente. Quem toma posse desse negócio? Então a palavra me ensina que quando ele ouve aquela palavra, ele traz e descarrega no anjo aquilo que estava preso na angústia do seu ser durante todo o tempo, que era o seguinte: por quê? Se Deus é comigo, então por quê? Se Deus está aqui, então por quê? Aonde está esse Deus que tanto dizem? Olha que coisa linda. O versículo 13 ensina assim, não é um versículo propício, mas a gente tem que ler. Está escrito assim: ó meu Senhor,
Se o Senhor está conosco, você vê que ele não ouve o Senhor é contigo no sentido singular, no sentido de unidade. O que o anjo disse a Gideão é: Deus vê o sofrimento do seu povo. Deus tem visto as adversidades que tem vindo, não sobre você, mas sobre a casa dele, sobre o povo dele. E entenda isso: toda vez que você generaliza os seus sentimentos, as suas guerras, as suas dificuldades, no sentido unitário, ou dó de mim, como eu estou triste, como eu sofro, como eu sou fracassado, você está desprezando o corpo. Ai, estou desanimado na fé. Um corpo não consegue desanimar metade, a não ser que tenha um derrame. Você não tem que dar um derrame. Você é corpo. Então, se você está com dificuldades, você tem que chamar o corpo e falar: me falta alguma vitamina aqui. Me falta uma vitamina de oração, de intercessão, de abraço. Porque se você está sendo singular na igreja, me perdoe dizer, você está sendo uma verruga no corpo do Senhor. A verruga, ela consome, ela suga, ela usufrui, mas ela não faz parte do corpo. Quem aqui tem dedos? Alguém? Pé? Alguém? Alguém tem um nariz aí? Uns são maiores que os outros, né? Mas quem aqui fala assim: a minha verruga? Alguém tem verruga aí? Eu tinha, não tenho mais. Mas eu quero dizer para você que a verruga não era minha. Ela nasceu no meu corpo, ela gerou no meu corpo. E o pior, ela comia o que eu comia, ela usufruía do que eu usufruía, mas ela não fazia parte de mim. Ela me entristecia. Ela me causava até uma sensação de vexame, de vergonha, porque eu tinha muitas verrugas nesses dedos. Então eu tinha vergonha de mostrar os meus dedos, porque de alguma maneira aquilo estava no meu corpo, mas não era do meu corpo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então todas as vezes que você pega uma dificuldade, uma guerra, uma adversidade, e você transforma ela no seu coliseu, você transforma ela no seu altar, você transforma ela na sua forma de chamar a atenção, cuidado! Deus trabalha de forma individual, mas Deus te vê no corpo. Você é parte do corpo. E se você não procura o corpo para dizer algo vai mal, eu não sei se você já percebeu isso, mas de repente você coça o olho. Você nem percebeu, mas sua mão começou a exercer uma função necessária, porque o seu olho pediu ao cérebro: tem algo errado, resolva. Você está assim, de repente você... Alguém comigo? Você nem queria coçar nada, mas de repente o corpo vai lá e quando você calça uma meia que tem um fio errado, tem alguma coisa errada. E a calcinha, a cueca, 500 lugares onde não deve entrar. E de repente você fala, aí já não é mais a mão que vai resolver. Aí entra todo um sistema, o sistema de segurança do corpo. Fala: vamos trabalhar em prol disso. Olhos, começa a olhar para um lado e para o outro para ver se tem alguém vendo. Aí você começa aqui a dar aquela disfarçada, pescoço vai fazendo, vai fatiando. O corpo todo começa a buscar uma quina onde ninguém esteja percebendo o que está acontecendo. De repente a mão, de maneira muito cuidadosa e criteriosa. Não acredito que eu estou trazendo isso na pregação. Mas aí vocês estão muito sérios. Mas pode ir embora, já deu o horário de vocês aí. A mão vai lá e retira aquilo que não faz parte do corpo, incomodava o corpo. Alguém entende o que eu estou falando? Todo o corpo trabalha junto. Você coloca o cabelo atrás da orelha. A minha esposa eu acho sensacional. Ela, o tempo que eu namoro ela, noivei, casei, ela tem uma coisa de colocar o cabelo atrás da orelha. Só que ela acha que a orelha dela é grande. Jamais. Ela só é um pouco maior do que... E aí ela pega o cabelo e coloca e esconde. Aí ela faz assim. Aí de repente ela faz assim. Eu imagino um pouco falando assim: gente, decide o que você quer. Mas o corpo está trabalhando pelo corpo. Então quando o anjo fala: o Senhor é contigo, quando você recebe uma palavra profética, quando você recebe uma ordem dos altos céus, quando Deus levanta um profeta para falar: eu vou mudar e revolucionar a sua vida, aquele profeta não está falando a você, está falando ao corpo.
Porque você é integrante do reino de Deus. A sua vitória é testemunho para o reino, amém? As suas conquistas são testemunhos para o reino. A sua edificação transmite ao reino que vale a pena perseverar. Observe que nós estamos tão amaldiçoados, debaixo de uma condição de testemunhos, que não existe um testemunho benéfico. Todo testemunho é assim: gente, eu usava drogas, eu me prostituía, eu fazia isso e aquilo, mas o Senhor me libertou, amém? Aleluia, glória a Deus. Agora, se chegar aqui alguém e falar assim: cara, eu sou um pai de família exemplar, eu amo a minha esposa, eu luto por ela diariamente. Você fica assim: e qual é a parte do testemunho? Você pega um casado namorado e fala assim: ó, eu olho para aquela menina ali, estou namorando com ela, eu sinto vontade de rasgar ela no meio, mas eu falo assim: vamos dar uma seguradinha, porque um dia a gente vai casar. Todo mundo vai falar assim: normal. Porque nós estamos acostumados com testemunhos fatídicos, testemunhos que desgastam. A gente não quer testemunhos de: gente, tem uma semana que eu não perco, tem uma semana que eu mudei a minha rotina e estou orando. Qualquer um de vocês passa uma semana orando e vai vir aqui na frente e dar um testemunho: gente, tem uma semana que eu estou orando, está fazendo. Mas esse deveria ser o testemunho da igreja. Sabe o que a gente quer? Hoje gente, eu estava fraco, eu estava água, aleluia. Acabou. Ai, eu estava fraco, frio na fé, mas aí Deus me restaurou. Veio uma profeta e falou: olha aqui, mano, sou eu contigo. Ai, meu Deus. A gente fica bom, e toda uma igreja adora, mas a proposta era: eu estou firme. A gente não fala. Mas se somos corpo, então tudo aquilo que nos edifica o corpo. Porque cá entre nós, vamos ser bem sinceros, quando alguém da igreja falta, você não sente falta. Você não olha e fala assim: poxa, agora ele não veio hoje, ela sempre vem. É ou não é? Aquela pessoa que todo dia ela está na igreja, você chega, ela já estava. Você sai, você fala assim: gente, o culto terminou muito tarde, eu vou embora. E a pessoa está na igreja, você fala assim: essa pessoa não tem vida. Essa pessoa, ela deve ter uma cama escondida aqui em algum lugar. E de repente essa pessoa fala assim: ai, mudei, agora só vou na igreja uma vez por semana, vou chegar atrasado, vou sair primeiro, que agora eu não quero mais compromisso. A igreja não sente, sim ou não? Você não percebe que você fala assim: aquela pessoa está mudada? Você não chega a pensar que aquela pessoa está fria na cama, desviada? Sim ou não? Ou só eu? Que eu sou pastor, eu tenho uma cabeça estranha. Mas quando as coisas mudam na igreja, a gente sente. Agora deixa eu fazer outra pergunta: você não tem pessoas dentro da igreja? Gente, não já está quente, não já dá para a gente ir? Acho que já, hein? Eu acho que já. Tem umas pessoas fazendo assim, mas eu nem vou ver. Eu acho que já dá para caminhar para aquele lugar lá. Mas deixa eu falar. Quando você chega na igreja, você não se sente mais, eu não sei qual seria a palavra correta, mas talvez mais convicto, mais tranquilo, mais avivado até, quando você vê que a irmã fulana ou o irmão fulano está naquele culto. Sim ou não? Tem pessoas que te causam uma sensação de paz, tranquilidade, tipo: o culto vai ser bom hoje, porque fulano está aí. E às vezes a pessoa nem vai pregar, nem vai cantar, mas é porque ela é presença de Deus, amém? Então a pessoa chega e vai: fulano está aí, hoje tem, às vezes nem tem. Então o corpo é isso. O corpo é uma motivação constante. Você motiva o corpo. Você causa em mim, não como pastor, mas como parte integrante do corpo, uma motivação para continuar. Quando você vê, mesmo que está cansado, mesmo que está desanimado, mesmo que tem um problema, a gente vai dar um abraço e fala assim: esse perfume aqui está vencido de 15 dias. Mas você sabe que a pessoa saiu da correria e veio cultuar. Alguém comigo? Então a palavra nos mostra que Gideão, ele vinha de um fracasso constante. E ele ouve o anjo dizer: o Senhor é contigo. O anjo, ele traz ali no singular. Mas olha a resposta lá no versículo 13. Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está com quem? Conosco. Olha que show. Ele disse assim: se Deus está com esse povo,
Se Deus está com a minha família, se Deus está com o meu povo, a pergunta é essa. Essa parte não teve lá, né, viu? Então, por que tudo isso nos sobreveio? Olha que coisa interessante. O povo falava, isso aqui é muito, muito importante. Isso aqui é uma cacetada, mas fique firme. O povo falava muito do que Deus fazia, mas eles não falavam o que eles fizeram. É muito comum a gente ver defeito na igreja, ver defeito no pastor, ver defeito no irmão. Irmão fulano ali vem na igreja, mas ali não converteu ainda não, minha filha. Não converteu mesmo não, porque senão eu já tinha morrido. Porque Deus tem prazer na morte do santo. Se você tiver super mega convertido, morre logo, porque Deus vai ter prazer na sua vida. Sobe logo. Nós estamos numa conversão constante. Entendeu, Gabriel? É assim mesmo. Se o povo ficar do seu lado, não está convertido completo, não. Precisa muito, a gente precisa diariamente. Eles não falaram para Gideão em toda a história de sofrimento assim: nós estamos sofrendo porque nós demos umas cabeçadas, nós desobedecemos a Deus, nós somos infiéis a Ele. Quando a pessoa sai da igreja, quando a pessoa está fria na fé, quando a pessoa ela questiona coisas, ela não fala o que aconteceu, aonde ela errou, aonde ela pisou em falso. Ela fala: Deus fazia, não está fazendo mais. Não estou sentindo mais. Eu acho que eu não vou mais. Porque nós não gostamos de expor os nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas. Nós temos dificuldade, por exemplo, vocês já perceberam que eu rodo isso aqui tudo, embora é pequenininho, eu estou aqui só nesse espaço, tem um propósito. Eu estou aqui por causa de um erro, de uma falha, eu estou aqui preso nesse púlpito hoje. Eu não estou conseguindo nem ir para cá, nem para cá. Eu não posso expor os meus erros, as minhas falhas. Então ele falou: se Deus é comigo, se Deus é com o meu povo, aonde está o Deus que você está falando? E talvez seja um dos questionamentos seus dos últimos dias. Por que fala-se tanto de Deus? Por que eu anuncio Deus lá na frente? Por que eu oro a Deus? Por que eu levanto as mãos? Por que eu faço todas as rotinas, padrões, ações do culto e eu não estou vendo a Deus? Talvez porque há barreiras, há situações, há pecados que têm impedido a realização do propósito de Deus na sua vida. E a palavra me ensina que ele termina perguntando assim: e onde estão? Cara, isso aqui é forte demais. E onde estão todos os milagres dos quais os nossos pais contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos dos medianitas. Era isso que Gideão ouvia como pregação da sua família. Deus fazia muito no passado, mas hoje não realiza mais. Deus motivava muito, mas agora acabou. Já foi-se o tempo de Deus bradar na terra. Agora estamos submetidos ao fracasso e o sofrimento e o roubo dos midianitas. Deus não está mais conosco. E às vezes pensamos assim. Esses dias eu vi uma irmã falar: bons tempos, né? Aquele tempo lá na igreja, a igreja primitiva, que a gente rodava. Eu falei: quem está te impedindo de rodar? Filho, passado nunca serviu para nada, a não ser para te dar referência das coisas. Todas as fases da sua vida foram boas, mas eu garanto a você, a melhor fase da sua história é hoje. Naquela palavra, naquele tempo eu era nova, naquele tempo eu era novo, não tem valor. Esse dia eu vi um rapaz falando: naquele tempo eu tinha cabelo. O que tem a ver? O que vai mudar na sua história? É porque naquela época eu era tão inocente. Exatamente, hoje você tem conhecimento. E você pode mudar padrões, você pode mudar ideais, você pode provocar algo novo na sua história de vida. Então estamos dizendo aqui para você, não é apenas o fato do passado. Gideão estava dizendo: aonde está aquele Deus que provocava milagres? Porque o meu pai, a minha mãe, os meus avós, os meus antepassados, ou como diria aqui em Águas Vermelhas, eu acho o máximo isso, eu me sinto assim no desenho do Thundercat, os antigos. Aqui tem um negócio dos antigos, você imagina o que será isso?
Será que é os monges que ficam numa montanha, escondidos numa caverna? Que nem lá os caras dos 300, esqueci o nome dos caras, cheio de verruga lá, os antigos, né? Diga aí, aliado. Os caras que ficavam lá nas cavernas, lá, trazer a revelação. Exatamente, cara. Os antigos contavam. Os oráculos, o oráculo era mulher. E os caras do oráculo? Os sacerdotes, os antigos. E talvez você está nessa pegada. É porque Deus já falou, mas não está falando mais. Quero te falar uma coisa. Deus, Ele era, Ele é e Ele continua sendo. Ele é Deus. Deus é atemporal. Deus não é passageiro que nem você, que veste uma roupa e fala assim, eu estou bonita. Vai lá, volta e fala assim, não gostei dessa roupa. Deus não é assim não. Deus não é um para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Que Deus é que você está servindo? Então quando ele questiona onde está esse Deus, é porque realmente Deus não estava trazendo ao povo mais milagres. E aqui quase eu finalizo a palavra dizendo assim, o que Gideão não estava entendendo é que ali estava iniciando um novo ciclo de milagres por intermédio dele. E eu quero que você faça isso hoje. Avise alguém, está se iniciando um novo ciclo por intermédio de você. Pode falar para alguém, pastor, eu não gosto de fazer isso, então não venha para cá, vá para outro lugar. Gideão queria histórias, Deus queria provocar realizações. Gideão queria que alguém dissesse que Deus estava fazendo. Você vai ser a carta de Deus anunciando, Deus está fazendo hoje. Gideão queria que alguém dissesse o que aconteceu no passado. Você é a própria existência presente de Deus nessa terra. O seu andar é um milagre, o seu respirar é um milagre, o seu levantar as mãos é um milagre, o seu aleluia é um milagre. Você irá vivenciar milagres. Tenho mais a dizer, por causa de você o corpo de Cristo vai viver milagres, por causa de você a tua cidade vai viver milagres, por causa de você o teu estado, o teu país, o povo ao redor irá viver milagres. O que Gideão não estava dizendo, sabendo, entendendo, é que o anjo estava dizendo, cara, você é o milagre, você é a chave de milagres. Deus está usando você para provocar milagres. Deus está trazendo você para mudar a história. Gideão estava dizendo, seria tão bom se a irmã botasse a mão na minha cabeça, seria tão bom se o pastor orasse por mim, seria tão bom, mas Deus estava dizendo assim, é você. E às vezes estamos tão arraigados às nossas adversidades, aos roubos midianitas, que não estamos entendendo que estamos separando um ambiente em comum e fazendo coisas em comuns para vivenciar milagres. Quem crê nisso aí? Você está no lagar, está todo mundo esperando que você faça de uma forma. Abandona, desiste, entrega o seu trigo para o inimigo. Abandona a sua fé. Tá bom, você já fez muito, já chega. Quantos já fizeram isso? Deixa para outro. Eu não me vejo sem pregar essa palavra. Mas você não presta, mas você é brigão. Cara, eu não me vejo sem anunciar isso aqui. Eu não me vejo sem falar do Deus que eu sigo. Eu não consigo me ver sem anunciar que há milagres para vidas, que ainda Deus, Ele é. Eu não consigo visualizar que com tanta coisa que está acontecendo no nosso mundo, onde as coisas são todas invertidas, onde quem representa uma mulher hoje é um homem, quem representa um homem hoje é uma mulher, onde ter relação sexual com crianças hoje é normal, é apenas uma doença, é só porque eu não sei o que acontece, onde as coisas estão invertidas, e eu não entender que Jesus está às portas, eu não consigo visualizar que com tudo aquilo que estamos passando, a palavra não está se cumprindo. É mais real, é mais palpável, você só falta se lançar. Então está aí às portas, e você é um milagre que Deus trouxe essa terra. Amém? O que o anjo está dizendo a você hoje é: você não precisa mais ficar questionando onde está Deus, porque Ele está aí em você. Fique de pé em nome de Jesus.
Começa hoje milagre, você crê nisso? Levante sua mão assim. Lembra de alguma coisa? Levante sua mão, levante sua mão. Lembra lá da casa, do trabalho, daquela pessoa que tem um problema na sua vida, do problema que é você mesmo. E começa a dizer: Senhor, começa hoje o milagre. Diga que eu estou começando a entender que o lagar é lugar de te ouvir. Diga, em meio às aflições, diga, em meio ao medo de perder o trigo, o Senhor me trouxe aqui para que eu viesse a compreender o teu propósito para com a minha vida, para com a minha família, com a igreja do Senhor. Diga: eu sou corpo. Diga: eu sou igreja do Senhor. Diga: eu sou movido em ti. E quando o Senhor diz que é comigo, o Senhor está dizendo que através de mim irá realizar sobre a igreja, em nome de Cristo Jesus. Você crê nisso? Então, nós estamos dentro de um projeto de vida, onde estamos falando: as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Pode abaixar suas mãos. Eu quero que você olhe bem profundo nos olhos dos medianitas que têm te roubado a sua fé, descaracterizado quem você é como servo e serva do Senhor. Pessoas que têm trazido ao seu ouvido comichões e tentado tampar o ouvir do Espírito Santo. Pessoas que têm colocado uma cegueira aos seus olhos, para que você não interprete o propósito de Deus, ou não veja o caminho de salvação. Comece a olhar nos olhos dessa pessoa e dizer: o seu tempo acabou. Os inimigos, os principados, os potestades, que até então dominavam a sua história de vida e roubavam o seu trigo, os dias deles estão contados. Aleluia. Porque Deus não está levantando um pastor. Eu sinto nem dizer isso, mas Deus não está me levantando. Deus está liderando. Para você liderar, para você gerar, para você ir no território dos inimigos e ouvir eles dizerem: acabou para a gente. Quem conhece a história vai entender o que eu estou falando. Não tem mais jeito, Gideão vai vencer a guerra. O que isso é o que Satanás está ouvindo. É isso que Satanás está entendendo. Porque ele sabe que no mundo espiritual tem se movido algo ao seu favor. Tem sido gerado algo diante do Senhor. Tem vindo algo do trono, dizendo: eu estou acabando com a ação dos midianitas que têm roubado o trigo do meu povo, a vida do meu povo, a geração do meu povo, a família do meu povo, a intimidade do meu povo, a graça do meu povo. Amém? Feche seus olhos. Ah, Senhor, nós oramos a Ti. Nós colocamos, ó Deus, a nossa causa diante do Senhor. E queremos, como corpo do Senhor, avivar no nosso coração essa esperança. Não precisaremos mais buscar história no passado, porque a partir de hoje estamos escrevendo uma história. Deus, não precisamos mais esperar que alguém nos traga um testemunho, porque a Tua palavra nos ensina: as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vem testemunho novo aí para a Tua história de vida. Vem testemunho novo para casais, para famílias, para ministérios. Oh, vem testemunhos novos. Você não vai precisar repetir algo. Na verdade, você não vai ter tempo de contar tudo aquilo que Deus começa a fazer na tua história. Fique tranquilo. Andar no meio de multidão não é sinal de viver milagres. Andar no meio de multidão não é sinal de vencer batalhas. A Bíblia nos ensina que gradativamente Deus foi arrancando do exército, até que eles sobraram 300 pessoas convictas da palavra que foi admoestada a Gideão. Quem sabe você esteja em uma fase de se sentir sozinho. Ninguém pergunta como eu estou, ninguém me dá um abraço, ninguém me liga, ninguém chora comigo. A igreja tem essa obrigação. Mas existe fase da nossa história de que quando Deus está constituindo líderes, Ele prova no fogo, Ele coloca no meio dos leões. Não tinha ninguém sequer, nem o próprio rei, que amava Daniel dentro da cova.
As pessoas dizem: tinha anjo, tinha isso e tinha aquilo. Filho, eu digo: estava Daniel e os leões no escuro. Uma coisa é você ver-se como presa e olhar nos olhos do seu predador. Outra coisa é você ser lançado dentro de uma caverna sozinho, ver a pedra se fechando e ao mesmo tempo a escuridão, uma penumbra, uma escuridão tomando espaço, e ver rugidos do seu predador, do seu pior inimigo, do seu pior pesadelo, do seu pior pecado, daquilo que você teme. Daniel estava só. Ali foi constituído um grande líder. A Bíblia me ensina que o meu Senhor, o meu Deus, o meu Cristo, se viu preso em uma cruz. Ali não estavam mais os seus discípulos, a sua mãe, os seus irmãos. Ali não estava mais aquele homem que foi curado da cegueira, ou da lepra, ou perdeu tudo aquilo que eles tinham de cura, de milagre. Nada mais tinha valor. Aonde estava a mulher que tinha sido arrancada de demônios? Aonde estavam os homens que ele ouviu falar: segue-me? Ou até mesmo aquele que falou: deixe-me seguir? Ah, querido, existem fases da nossa história que olhamos para um lado e para o outro e não sentimos nem ao próprio Deus. O meu Cristo, o meu Senhor, com horas fatídicas de sofrimento, ferida e dor, ele não conseguia mais ver nos olhos aqueles que estavam com ele, que dormia com ele, que comia, que vivenciou milagres. Aonde estava o garoto dos pães e peixes? Aonde estava aquele que um dia estava coxo e levantou? Mas nada disso talvez tivesse importância se a presença viva e real do Deus Todo-Poderoso estivesse ali com ele. E eu tenho uma novidade para você. Uma das declarações talvez mais difíceis que o Cristo já declarou foi: Pai, por que me abandonaste? Se você está vivendo uma fase de sensação de abandono, é porque o Senhor está cumprindo em você uma autoridade de liderança. Ele está constituindo em você algo que não depende de ninguém, nem dos seus amigos, nem dos seus irmãos, nem dos seus pastores, nem de quem te aplaude, nem quem te dá status ou dinheiro. O amor depende de você. Deus está formando em você algo chamado fé. A fé é firme fundamento das coisas que se esperam, é convicção daquilo que não se vê. Eu não vejo a Deus, mas eu sei que Ele está aqui. Eu não vejo oportunidade, mas eu sei que vai se rasgar em meio a todas as dificuldades um caminho que vai perpetuar a minha vida. Vitórias! Não é fácil a vida de um cristão. Quer facilidade? Desce ainda hoje, segue aquele caminho. É alegria efêmera, é processo efêmero, é passageiro. Diariamente, de hora em hora, você vai ter que repor, ou na cocaína, ou na traição, ou na bebedice, ou no amor mentiroso, ou em abraços falsos. A Bíblia me ensina lá em Lucas 9: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não é espere alguém te visitar, não é espere receber uma mensagem, não é espere ter ânimo, não é espere passar doença, não é espere passar dor, é tome a sua cruz. Porque alguém me disse, é porque alguém falou. Gideão estava sozinho quando estava recebendo direcionamento. Moisés estava sozinho quando estava recebendo direcionamento. Abraão estava sozinho quando estava recebendo direcionamento. Paulo se encontrou sozinho quando estava recebendo direcionamento. Pedro se encontrou preso numa prisão
Quando começou a receber direcionamento, quem é você? Para de questionar Deus, para de comiseração, para de ficar buscando no passado. Deus tem hoje para a tua vida, Deus tem agora para a tua vida. Excelência! Chega de cristãos fracos, chega de um povo frio. Deus está levantando líderes, autoridades espirituais, cheias de fé, que não olham nem para a esquerda, nem para a direita, que não se baseam por pessoas, mas que têm os olhos voltados e a sua esperança naquele que é Salvador, Jesus Cristo. Oh, Gideão, Deus tem algo novo para a tua vida. Oh, Gideão, o Senhor é contigo. Oh, Gideão, tu és valente e poderoso aos olhos do Senhor. Levanta-te! Palha está sendo jogada no fogo. Decida hoje a quem se vai. Decida hoje. Candarama sobre candarabas. Não é o altar que tem fogo, é você que tem fogo. Você anda cheio, cheia de azeite, de fogo. Onde está o Deus de milagres? Onde está o Deus de realização? Ele está aí. Se olha no espelho, Ele habita em você. Se abrace, Ele habita em você. Se levante, Ele habita em você. Oh Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Não temos o que orar, não temos o que falar, apenas temos que caminhar em Ti. Ah, Deus, é tão pouco o nosso trigo nesse lagar, mas foi o que o Senhor nos fez. Foi o que o Senhor usou para nos levar a um ambiente separado para falar conosco. Ah, querido, não é conversa de pastor, mas eu tenho essa convicção, não foi outro senão o Espírito Santo de Deus que te trouxe nessa noite, te trouxe ao lagar dele, a esse lugar pequeno, apertado, difícil, só para te dizer, o Senhor é contigo. Você trouxe um pouco de trigo, o trigo que estava te restando, os feixes que estavam sobrando. Você trouxe um pouco para dizer: eu vou tentar omitir, esconder em outro lugar. E Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para te dizer: você é poderoso, você é valente. Ah, não podemos parar. Não podemos parar. Não podemos abandonar o Deus que servimos. Não podemos perder o objetivo de quem somos. Ah, mas fulano caiu, você não é fulano, filho. Ah, mas alguém desistiu da fé, isso vai acontecer em todos os lugares. Ah, mas fulano pecou, fulano estava em um ambiente, fulano está no outro. Nós temos visto na mídia cantores, pastores, homens e mulheres de Deus desistindo de Cristo. Nós temos visto atores, nós temos visto pessoas de grande poder na mídia entregando-se, abandonando Jesus.
mas o Senhor está resgatando nos lagares Gideãos e dizendo: o meu milagre está em você. Talvez você se sinta pequenino, pois fique tranquilo, você tem segredos com Deus. Aleluia. Ai daquele que toca em você, ai daquele que se levanta contra a tua vida, ai daquele que se levanta contra o altar do Senhor, ai daquele que se levanta contra essa igreja, contra esse ministério, contra esse povo, ai daqueles. Oh Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, Deus, leva-nos debaixo dessa convicção de fé.